E o menino aparece aqui em cima para dizer que em Santo Antônio a palavra de Deus se torna vida. O verbo de Deus, a palavra de Deus, se tornou carne, gente. Por isso, e esta visão, algum camponês uma vez teve quando Santo Antônio estava peregrinando, e aí ele viu Santo Antônio abraçado ao menino Jesus, a dizer que ele acreditou tanto na encarnação de Deus que se fez homem, que ele fez com que isto realmente se visualizasse, se concretizasse na vida de Santo Antônio. Então, o lírio que o Santo Antônio usa é o símbolo da pureza. Dizem os escritos que Santo Antônio foi um anjo que visitou a terra por 36 anos. Poderíamos dizer, mas Santo Antônio viveu tão pouco tempo. Muitos de nós, a grande maioria de nós, já tem mais que isto, 36 anos. Mas ele viveu tão intensamente a sua vida que ele se tornou o maior santo da história. Então não importa a quantidade de anos que alguém soma, o importante é a qualidade de vida que o Santo Antônio teve. Temos aqui o hábito franciscano, porque Santo Antônio foi franciscano. Ele saiu cedo de casa. O nome dele era Fernando de Bulhões, família rica, único filho. Eles sonhavam que eles iam seguir, multiplicar a riqueza dos seus pais, mas ele seguiu cedo a vida. Foi estudar em Lisboa, na capital de Portugal, e aí eles moravam em Lisboa, daí a família visitava muito ele, e ele queria estudar mais, ele não queria ser distraído muito. Então ele pediu para ir para Coimbra, uma cidade marítima mais longe. Lá ele estudou muito, se dedicou muito. Ele era da ordem dos agostinianos, ordem regular de Santo Agostinho. Até que um dia os freis que estavam começando a vida franciscana foram embarcar lá em Coimbra e se hospedaram no convento lá, 5 freis franciscanos, e foram para Marrocos. E eles estavam tão felizes, esses freis, que Santo Antônio se empolgou pelo testemunho, e aí eles partiram para Marrocos para a missão. E todos os 5 voltaram mortos, foram martirizados, morreram por causa do Evangelho, porque até hoje a Igreja Católica é perseguida, e foram todos mortos, voltaram mártires. E aí Santo Antônio, que era Fernando ainda, ele se entusiasmou tanto com este exemplo, testemunho daqueles freis, que ele disse: eu quero ser frei, não quero mais ser desta outra ordem, eu quero ser frei franciscano. E aí ele se tornou padre, e aí ele também quis ir lá para Marrocos para também dar a sua vida pelo Evangelho. Mas lá ele ficou doente, e na volta o navio, ele não pôde fazer sua missão porque estava muito doente. Aí o navio trouxe ele de volta, e o vento levou ele no sul da Itália, na Sicília, onde ele desembarcou. E aí foi participar no capítulo dos freis, que é a reunião grande dos freis. E já que ele estava franzino, e aí ele foi determinado, sim, indicado para ser cozinheiro no convento.
E aí ele fez isso com muito zelo. Durante 2 anos ele foi cozinheiro, por isso ele é também padroeiro dos cozinheiros, além de ser dos namorados, e tem tantos outros, Santo Antônio, das famílias, dos cozinheiros. E aí, um dia, o superior da casa não podia fazer uma pregação, e aí convidou o cozinheiro, disse: tu vai lá, vê se tu consegue falar alguma coisa. E ele fez um sermão tão brilhante, o pessoal ficou espantado, maravilhado. E aí o Frei acordou, disse: mas ele está perdendo tempo ali na cozinha. Não é que a cozinha não seja importante, mas ele tem uma missão bem maior. E depois ele se tornou um grande pregador contra a heresia. Tinha muitas heresias, quer dizer, falsas doutrinas, principalmente na França e na Espanha. Ele foi um grande pregador no sul da França, onde ele converteu muita gente. Então ele sabia também falar francês corretamente, fluentemente, português, porque ele era de Portugal, e italiano, porque viveu na Itália. Então as 3 línguas ele dominava. Também no sul da Espanha ele exerceu a sua missão. E ele é disputado por Portugal e por Itália, porque ele nasceu por isso ele é Santo Antônio de Lisboa, mas ele também é chamado de Santo Antônio de Pádua, porque ele está enterrado em Pádua, na Itália. Então ele é de 2 nacionalidades, e ele é o santo universal. E tantos milagres, esses pãozinhos também, ele era a favor dos pobres. E um dia ele deu todo o pão do convento para os pobres, e aí o cozinheiro xingou ele muito: como é que eu vou agora passar vergonha, não tem pão? E de repente apareceu pão, do nada. E aí, por isso também é o santo do pão dos pobres, né? E poderia se falar tanta coisa de Santo Antônio, mas hoje nós não temos tanto tempo. O Evangelho dizia hoje: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele foi sal que deu gosto à vida do mundo, gosto à vida das pessoas, dá um sabor. Depois vamos comer um churrasco, ele está bem salgadinho, é um sabor especial. Assim nós temos que ser gosto na vida dos outros. A minha vida deve dar gosto para os outros viverem. E luz, eu devo refletir a luz de Deus na vida das pessoas. Assim Santo Antônio fez e continua fazendo. Santo Antônio, rogai por nós. A fome e a miséria precisam ser superadas, para que o desejo de repartir torne digna a mesa de tantos irmãos e irmãs nossos que não têm o que comer, e haja preocupação com a justa distribuição do bem comum. Cantemos. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. A família se sentam à mesma mesa, sabem dialogar com toda a franqueza. São filhos do mesmo Pai, com sangue da
Santo Antônio, pão dos pobres, pãozinho, e também que possa nos comprometer a também darmos as nossas sobras e também aquilo que nós damos, aquilo que não nos sobra, mas nós damos por amor, aquilo que nós queremos repartir com os nossos irmãos. Que Deus abençoe este pãozinho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecer a todos, vocês aqui presentes. Mais uma vez que sejam bem-vindos, sejam bem acolhidos. E já deixo o convite para setembro, que nós temos a festa de São Miguel. Também deixo o convite para cada um. Que para setembro nós queremos fazer a nossa inauguração da igreja e da restauração que estamos fazendo. E nós ia ficar bastante feliz se todos estivessem presentes também para a inauguração da igreja. Já que hoje a missa foi aqui dentro do salão, mas está bonita também, né? Setembro daí vamos todos lá na igreja. Então todos bem-vindos e todos convidados para setembro. E todos têm que, espero que todos almocem aqui, então tem que adquirir, quem ainda não adquiriu tem que adquirir. Um conjunto de música que nós temos se unindo com a Pitiri, porque nós sozinhos até aí temos só o violeiro, e o violeiro gosta de gaita junto. Então vem as nossas companheiras da Pitiri, que a gente fica muito agradecido. Mais a Gaita Jura, a Rita, né? Então todo mundo ajudou a cantar. A gente fica muito agradecido que a União continue a ser na nossa comunidade. De Santo Antônio, nosso glorioso padroeiro, abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Boa festa a todos e viva Santo Antônio! Viva! Sorrindo de flor.